Bom dia, pessoal. Vamos iniciar agora mais um webinar da Proof Technique, ok, pessoal? Vou compartilhar minha tela. Eu desejo aí, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho de alinhamento livre de eixo, falar um pouquinho de crescimento térmico, mostrar algumas curiosidades dos nossos alinhadores, ok, pessoal? E caso tenham dúvidas durante o procedimento desse webinar, né, ao longo desse webinar, pode mandar aí na caixa de perguntas aí. Se não der tempo de eu responder durante essa transmissão, a gente vou compartilhar alguns e-mails, vou colocar algumas mensagens com vocês, obviamente, para sanar eventuais dúvidas, ok? Então vamos começar. Bom, vamos falar um pouquinho da Proof Technique, falar um pouquinho dos nossos equipamentos, né? Então, primeiramente, eu vou deixar aqui meus dados pessoais, tá? De contato, caso vocês queiram fazer contato comigo futuramente, aí tem meu telefone, meu e-mail, está também aparecendo aí o link do meu LinkedIn, tá? Eu estarei à disposição para conversar, tá? Primeiro eu quero falar um pouquinho da Proof Technique. Algumas pessoas provavelmente estão participando desse webinar não conhecem a nossa empresa por inteiro, vamos dizer assim, né? Às vezes conhecem o nosso equipamento, mas não conhecem a nossa história, né? Então, a Proof Technique é uma empresa alemã, desenvolvedora de equipamentos para manutenção preditiva. O foco nosso inicialmente foi o desenvolvimento de alinhadores a laser, seja para alinhamento de eixo ou alinhamento geométrico, tá, pessoal? E, ao longo dos anos, começamos a desenvolver também equipamentos para monitoramento de condição, tá? Coletores de vibração, sistemas de monitoramento online ou equipamentos para monitoramento aí offline, né, de ativos. E também temos uma gama considerável de sensores de proteção, sensores de monitoramento de condição. E também temos dentro da nossa linha equipamentos relacionados a ensaios não destrutíveis, tá? Alguns deles são desenvolvidos pela Proof Technique, destinado e desenvolvido para a indústria de siderurgia e metalurgia, ok? Falando um pouquinho da empresa aqui no Brasil, né, nossa história, nós surgimos aí na década de 1995, éramos um prestador de serviço relacionado à manutenção preditiva, coletivização, alinhamento, balanceamento, ultrassom e outras técnicas que tínhamos no nosso portfólio. Em 2007, viramos representantes da Proof Technique no Brasil. Então, existia uma filial da Proof Technique de São Paulo e nós éramos representantes dessa filial, né, diretamente. Em 2016, houve uma joint venture, onde essa filial de São Paulo se unificou com a nossa unidade aqui de Minas Gerais e tornamos, então, uma subsidiária. Uma filial da Proof Technique dentro do território nacional, dando a gente aí a subsídio e possibilidade de dar o melhor suporte e entrega de nossas tecnologias a todo o mercado nacional. Apesar que hoje possuímos laboratórios de calibração e tudo mais que atende toda a América Latina. Em 2019 agora, recentemente, né, tem poucos anos isso, a Flux, uma grande empresa americana, indústria americana de equipamentos para ensaios elétricos, adquiriu a Proof Technique mundial, né, vamos dizer assim, todas as unidades da Proof Technique no mundo. Então, passamos a incorporar ao grupo da Flux, né? Viramos a empresa do grupo e passamos, então, não só comercializar os produtos da Flux, mas também ostentar a marca da Flux em nossos produtos. Bom, eu trabalho diretamente no departamento de produtos, tá, pessoal? Esse departamento nosso envolve os equipamentos da Proof Technique, sejam eles alinhadores a livre de eixo, coletores de vibração, como vocês podem ver nessa tela, equipamentos para alinhamento de eixo, diversos acessórios que podem envolver dentro do nosso portfólio, né? Equipamentos para, no caso, medição aí, ou sensores, né? No caso de sensores para proteção de máquinas, no caso que o sensor GIL, para proteção de máquinas como redutores, para procurar ali detritos metálicos, tá? Então, nosso departamento de produtos envolve os produtos da Proof Technique e alguns produtos nós somos representantes no Brasil. Temos também, dentro do nosso portfólio, dentro da empresa, né, o departamento de produtos NDT, que envolve os nossos equipamentos para ensaios não destrutivos, que é o Edge Current, por exemplo, aqui nessa tela, né, e o nosso equipamento FluxLeak, são dois equipamentos destinados e focados aí para a indústria de metalurgia e siderurgia, né, montados em linhas de processo, e outros equipamentos que nós representamos nacionalmente, no caso o Alltest, que equipamentos dedicados para ensaios elétricos de motores, transformadores, geradores, ok?
e também lubrificadores automáticos que podem ser atribuídos em mancais diretamente. Eles monoponto, né? Você pode montar ele diretamente ali em um mancal do seu interesse. Além disso, nós temos uma gama vasta de clientes em todo o território nacional. Aqui apontamos alguns desses clientes que nós possuímos na nossa carteira. Hoje, chegamos a, se eu buscar em nosso sistema, temos mais de 1.000 clientes hoje utilizando equipamentos nossos, seja alinhadores, coletores de vibração, em todo o território nacional. Vamos começar aqui sobre o tema que é desse webinar, que é como alinhar máquinas com crescimento térmico com a tecnologia Proof Technique. Beleza, pessoal? Então, para iniciar aí esse assunto, né, é interessante a gente pincelar um pouquinho do conceito de alinhamento. Eu não vou ficar ele muito a fundo, tá? Em cálculo trigonométrico, como é que o alinhador trabalha para calcular diretamente um desalinhamento angular e offset, mas eu quero mostrar para vocês como é fácil aplicar um alinhamento a laser, fazer um alinhamento de um conjunto, de um ativo qualquer, utilizando a tecnologia Laser Proof Technique, e como ainda é mais fácil ainda atribuir crescimento térmico ou uma tolerância definida ou algo do tipo. Então, acredito que tenha usuários Proof Technique participando aqui desse webinar que vão gostar de ver que eu vou mostrar aqui por aqui, ok? Então, para falar para aquelas pessoas que estejam conosco que não conhecem de alinhamento laser de eixo, então vou começar aqui a fazer um pequeno review sobre o assunto, tá? O que é alinhamento laser de eixo, tá, pessoal? Alinhamento laser de eixo nada mais que um processo onde duas máquinas, né, são posicionadas linearmente em relação a um ponto de transferência de força. Ou seja, os dois centros de eixos pertencem ao mesmo plano vertical e horizontal. As rotações devem trabalhar de certa forma, né? Os dois eixos devem trabalhar colinearmente para que a máquina funcione perfeitamente, tá? Então a ideia aqui é o quê? Montar um conjunto rotativo, um conjunto ativo, né? De uma máquina que acione outra, né? E ela esteja colinearmente alinhadas verticalmente e horizontalmente, tá? Não tem deslocamento ao longo do seu processo de trabalho, né? Sem gerar um esforço desnecessário. Teoricamente, é esse o fundamento básico do alinhamento de uma máquina funcionar perfeitamente alinhada. Então, né, qual é o objetivo então, nessa condução? É garantir o funcionamento desse equipamento, fazer com que ele trabalhe trabalhe ao longo de um determinado tempo, com a vida útil desses componentes que envolvem esse ativo, tenha uma condição melhor de trabalho ao longo do tempo. Tá? Então, não só evitando paradas indesejadas de seus ativos, obviamente, né? Ou consumo excessivo, seja ele de lubrificante, seja ele de rolamentos, porque essa máquina desalinhada pode consumir, desgastar, diminuir a vida útil de um rolamento, por exemplo, ou aumentar o consumo elétrico da planta, porque várias máquinas trabalham com um certo esforço maior do que o normal, ok? E aí, com isso, obviamente, vai diminuir as vibrações que possam, porventura, surgir nesses ativos que estão provavelmente desalinhados. Então, esse é o maior objetivo, esses são os maiores objetivos em si, né? Que envolve aí o alinhamento a laser de eixo em si. Bom, sob condições normais de operação, né? Todas as máquinas hoje alinhadas, elas podem sofrer alguma condição de campo ou de processo que possam forçar o desalinhamento dessa máquina, tá? Ou ela, de fato, a gente tem que considerar essas condições de campo ou condições de trabalho dessa máquina para que essa máquina trabalhe com essas condições e sem perder o desalinhamento, ou, obviamente, trabalhar sem esforço, ok? E dentre esses fatores, né, que possam ser primordiais para essa máquina trabalhar bem, são o quê? A dilatação térmica, nós vamos falar aqui, mostrar vocês como é que funciona, que independentemente se ela está aquecendo ou se ela está num ambiente muito frio, isso pode ser, deve ser considerado no cálculo dessa máquina para que o cálculo de alinhamento dessa máquina que ela trabalhe perfeitamente, ok? O torque, muitas vezes o torque do ativo, né, o trabalho dessa máquina pode influenciar no alinhamento dela, tá? Na condição de manter ela alinhada ou não. As tensões da estrutura de uma tubulação que possa, porventura, faça parte desse conjunto, pode também influenciar no alinhamento e desalinhamento desse ativo, tá? As fundações,
Muitas vezes pode ter trincas, pode ser uma fundação mal feita, ou até mesmo um ativo de trabalho numa condição especial, onde as fundações têm uma certa flexibilização ou não, né? Isso pode sim, de fato, influenciar na melhor condição de trabalho dessa máquina. E, por fim, aí, desgaste que pode existir ao longo do tempo dos rolamentos, ou até mesmo aí, montagens erradas. Tudo isso pode influenciar também na condição boa de alinhamento desse ativo e manter a vida útil desse ativo em si, ok? Então, os parâmetros hoje para fazer alinhamento de máquinas, tradicionalmente falando, são descritos facilmente, de fácil compreensão, né, os descritivos de parâmetros de alinhamento, aonde nós buscamos entender qual tipo de acoplamento essa máquina está trabalhando, qual as dimensões desse ativo, para que a gente possa, depois, com essas informações, ter a relação de tolerâncias, relações de como que é o desalinhamento angular e o offset dessa máquina, tá? E durante ao longo dos anos, né, das décadas aí, vamos dizer assim, do passado, vindo para até os dias de hoje, começamos a fazer esse tipo de alinhamento de várias formas, tá? Ainda existem usuários trabalhando com métodos de régua e calibrador de folga, muitos usuários ainda trabalham com relógio comparador, que é uma técnica bem consolidada, né? E nas últimas 3 décadas, aí, vamos dizer assim, mais próximo, surgiram os primeiros alinhadores da laser de eixos que fizeram com que a técnica fosse mais fácil e mais rápida a ser aplicada, ok? Então, no próximo slide, eu mostro uma linha do tempo relacionada a isso, né? Como falei, ainda tem usuários que trabalham com alinhamento manual aí, né? O famoso olhômetro, né? Trabalhando aí com a régua, um calibre de folga. O relógio comparador ainda é muito usado, principalmente em máquinas com crescimento térmico. Muitos usuários, grandes fabricantes, ainda trabalham com relógio comparador. Questão também de cultura, questão de conhecimento da forma que também foi construída essa máquina, os manuais dessa máquina. Às vezes os valores vão estar, de fato, vão estar em valores de relógio comparador, né? A gente tem que interpretar esses valores e passar para o alinhador a laser, né? E, como falei, há 30 anos para cá, começaram a surgir os primeiros alinhadores a laser, né? Tivemos a primeira versão, que havia um laser visível de fato. Esses alinhadores já passaram a fazer os cálculos trigonométricos de desalinhamento angular e offset, quer dizer, né? Tirou ali um erro de cálculo humano, mas não tinha tanta precisão. Esses alinhadores passaram a sofrer várias alterações, várias mudanças na sua condição de trabalho, na sua forma construtiva diretamente, né? E aí surgiu a primeira geração de laser visível, né? Onde as máquinas passamos a conseguir corrigir máquinas com eixos mais longos, até 9 metros, fazer testes de pé manco, tá? E ter mais precisão desses alinhamentos. Chegamos aqui no caso, os alinhamentos já passavam a ser considerados na casa centesimal, próximo a milesimal, e agora estamos na última geração de alinhadores, na qual possuem inclinômetros, esses sensores eles trabalham sem cabo, as medições são feitas de forma, às vezes, automática, se o cara tiver interesse, né, de colocar para que o alinhador, ao girar, iniciar um giro de eixo, ele começa a medir sozinho, consegue fazer uma varredura maior de ângulo de rotações, quer dizer, tudo isso para trazer mais repetibilidade, mais confiabilidade e ter uma qualidade maior aí no resultado ou na resposta daquele estímulo que você está fazendo, no giro daquele eixo, né? E entender de fato o desalinhamento que pode existir na vertical e horizontal desses ativos, ok? Falando ainda de parâmetros de alinhamento, né? Então, os métodos hoje de alinhamento a laser é de fácil compreensão, né? Vamos perceber aí que na tela dos alinhadores, tanto nosso quanto outros de mercado, os valores são apresentados de forma rápida e fácil. Você vai ver lá o vertical, horizontal, separadamente. Ele mostra também como é que está a condição angular e offset nessas duas posições, de forma clara, para você entender se está dentro ou fora das tolerâncias que, porventura, você definiu para aquele ativo, tá? Para aquele alinhamento em específico, ok? Aqui uma curiosidade da Proof Technique, né? Nossos alinhadores trabalham com um feixe de laser, né? Esse feixe de laser permite que a gente faça esses alinhamentos de forma mais fácil, mais prática, evitando a necessidade de fazer alinhamentos
o pré-alinhamento, né, o famoso pré-alinhamento. Ah, vou ter que deixar essa máquina mais ou menos alinhada ali para depois passar o laser. Não precisa fazer isso com a técnica, já com um laser só você consegue estender ali o range de medição e ter essa relação de desalinhamento, mesmo se estiver severamente desalinhado. E com um feixe de laser só é mais fácil de trabalhar e é mais fácil de você controlar qualquer resposta que esse ativo possa sofrer ao longo do giro do ângulo de eixo, de rotação desse eixo. Bom, vamos falar de dilatação térmica, né? O primeiro falou o conceito da dilatação térmica, né, pessoal? A dilatação térmica, ela leva dois pilares aí, né? Ou é dilatação ou térmica. A dilatação é um aumento de dimensão, um aumento de volume que um certo objeto possa ter. E no caso da térmica, é algo relativo ao calor, né? Relativo à relação de temperatura, né? Então, quando a gente fala de um corpo qualquer, né, ele seja ali exposto a uma certa temperatura, ou ele, de fato, esse corpo, na sua condição de trabalho normal, ele sofre, ele gera um certo calor, vamos dizer assim, né? Então, ele vai sofrer, sim, dilatações, ok? E nessas dilatações, obviamente, elas podem trabalhar em direções diferentes, tá? A gente chama de direções, por exemplo, lineares, onde a dilatação acontece só numa direção. Exemplo, uma máquina, um ativo, e tem dilatação só na vertical, uma dilatação linear, né? Ah, não, o ativo tem dilatação na vertical e na horizontal. Então, uma dilatação superficial, tem duas direções de dilatação. E, por fim, uma dilatação de três direções, por exemplo, né, que nós chamamos de dilatação volumétrica, onde está, de fato, o ativo cresce em todas as direções, né? Isso aqui é um conceito básico, rápido, para a gente entender sobre dilatação, né? Às vezes a gente tem, como eu falei no começo do webinar, possa ter pessoas aqui participando que não tenham conhecimento sobre alinhamento de eixo e tenham curiosidade de conhecer um pouco mais a técnica, então é bom falar um pouquinho de conceitos teóricos aí sobre dilatação térmica, ok? Vamos para o próximo slide. Então, para fazer um alinhamento de máquinas, além, obviamente, eu vou mostrar para vocês aqui algumas premissas para fazer um alinhamento a laser de eixo, mas para calcular uma dilatação térmica, por exemplo, né, vou falar rapidamente disso aqui, é necessário que a gente entenda como é que é o cálculo, tá? Como é que é isso? O que a gente está querendo saber? Eu quero saber o deslocamento dessa máquina. Quanto essa máquina vai deslocar na vertical e na horizontal, ok? Para isso, tem que informar alguns valores para chegar nessa equação, né? Então, tá aí, ó, deslocamento. Então, eu quero saber o deslocamento. O deslocamento é igual ao quê? O coeficiente de dilatação dessa máquina, que é isso? Qual é o material que é composto dessa máquina? É um ferro fundido? É de alumínio? Todo ativo, todo material, obviamente, que envolve a estrutura dessa carcaça dessa máquina, tem um metal e esse metal tem um coeficiente de dilatação. Então, você deve encontrar isso ou no manual da máquina, ou na carta da máquina, que alguns usuários chamam de carta, né? Vai estar lá essa relação, ok? A cota considerada, que é isso? Qual que é a altura ali, por exemplo, o comprimento entre o eixo até a base desse ativo? Deve-se medir aqueles valores em milímetros e considerando esse cálculo. E, por fim, a variação de temperatura. Que é isso? Quando que essa máquina opera, qual que é o valor de temperatura desse ativo? Quando ela está parada, ali, né, dormindo, vamos dizer assim, né? Ela trabalha 25 graus, tá parada, ela paradinha aqui, ela é 25 graus. E qual que é a temperatura dessa máquina quando estiver rodando na sua condição normal? Tá? Sei lá, chega a 150 graus, 200 graus. Essa informação é importante. Você vai pegar esse valor, subtrair pelo outro, e vai ter ali uma variação da temperatura relacionada. Ok? Com esses valores, você começa a fazer o cálculo e entender qual que é a dilatação dessa máquina pode sofrer, tanto na vertical quanto na horizontal. Lembrando, pessoal, que essa fórmula, quem trabalha com alinhadora laser, por exemplo, no nosso caso, nossos alinhadores, por exemplo, basicamente eu posso simplesmente chegar com os valores já prontos e atribuir, vou mostrar para vocês aqui, né? Atribuir esses valores de crescimento térmico vertical horizontal, ou você pode fazer também esse cálculo internamente. Lá dentro vai ter uma calculadora. Basta colocar as dimensões, esses valores que nós estamos relacionando nesse slide, que ele automaticamente vai calcular para a gente, tá? Então, evitando aí o erro humano, né? O erro básico de matemática aí. Então, vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, aqui um exemplo, próximo exemplo rápido, obviamente eu transpus isso aqui para o alinhador nosso, para ver como é que seria o input desses valores, né?
Aqui foi feito os cálculos manualmente para ter uma condição. Então, vou ler aqui rapidinho aqui o que esse exemplo passa, né? Em um conjunto de acionamento, né, com motor, multiplicador de velocidade e bomba de alta pressão, serão alinhados a temperatura de 25 graus. Tá? Então, vou dizer tudo ambiente ali. O motor chega a 39 graus na carcaça, entre o centro do eixo e a base. O multiplicador opera a 65 graus. A bomba trabalha a 31 graus Celsius no pedestal. Então, dá de cara, claramente você percebe aí que quem sofre de dilatação térmica é o multiplicador, ok? Então, eu vou começar a fazer o cálculo de cada máquina. Fui lá, fiz o cálculo para o motor, para o multiplicador, para a bomba e para entender os coeficientes de dilatação de cada ativo só. E aí, de cara, você percebe que quem sofre o maior coeficiente de dilatação aí é o multiplicador, né? Que chega a 3 décimos aí de milímetro, ok? Aqui eu fiz um cálculo para entender qual que é a dilatação térmica na vertical e do lado de cá, desculpa, foi feito um cálculo para entender a dilatação térmica na horizontal, né? Então, percebe-se também que, no caso desse ativo, né, em geral, há uma dilatação térmica do conjunto na horizontal, que é sofrida pelo multiplicador. Então, o motor e a bomba não sofrem mudança de posição de eixo, né, nessa direção. Esse caso ocorrerá a dilatação somente do multiplicador, onde ele vai movimentar aí 2 décimos no sentido da bomba e 2 décimos no sentido do motor. Tá, pessoal? Então, fica claro esses valores, né? No próximo slide aqui vocês vão perceber isso de forma bem clara como é que é o desenho dessa máquina. Então, tá aí. Fiz um desenho breve aqui para mostrar isso. Nós temos aí uma bomba de carga, um motor e um multiplicador ao centro, ok? O primeiro desenho de cima aí, nós estamos enxergando a condição vertical do ativo. Está mostrando aí que esse multiplicador tem que ficar cerca de 2 décimos mais baixo do que a bomba e o motor, ao lado esquerdo, né, do lado da bomba aí, do acoplamento da bomba, 2 décimos, 6 centésimos aí abaixo, e do lado do motor somente 2 décimos arredondados, ok? E no desenho inferior, nós estamos vendo aí a máquina de cima, né, obviamente entendendo a condição horizontal dela, onde mostra claramente que ela, ao aquecer, chegar na sua temperatura de trabalho, no nominal dela ali, ela vai dilatar em sentido do motor e em sentido da bomba. Aqui, em sentido do motor e sentido da bomba. No cálculo lá, que um valor arredondado, 0,4, nós dividimos isso daí e colocamos 0,2 num sentido e 0,2 para o outro. Então, aqui está mostrando o deslizamento horizontal desse ativo. Tá? Espero que tenha ficado claro isso daqui. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obviamente, essa apresentação vai ficar no nosso YouTube, e vocês poderão fazer com as futuras também. Então, vamos dar sequência aí nesse exemplo, e, obviamente, a gente vou fazer a simulação aqui no nosso alinhador diretamente, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, aí uma simulação, né, de tarefa de alinhamento. Como é que seria feito isso? Utilizando nossos alinhadores, tá, pessoal? Além desse poderia utilizar esses valores que eu acabei de calcular agora e trabalhar com relógio comparador? Poderia, tá? Mas aí teria mais um cálculo, que é o cálculo trigonométrico. E o cara tem, de fato, conhecer bastante relógio comparador, bastante cálculo, para evitar ali uma falha de interpretação, uma falha de relação de desalinhamento. O alinhador está aí para isso, para facilitar a nossa vida e entregar um resultado que seja na casa centesimal para milesimal. Tá? Então, para iniciar nosso alinhamento, é importante não só fazer esse cálculo de crescimento térmico, né, obviamente, entender quais são as dimensões dessa máquina. Tá? Aqui eu fiz um exemplo simples, coloquei lá a rotação da máquina, atribuí a distância entre centro de acoplamento e sensores, tamanho do diâmetro do acoplamento, tipo de acoplamento, distância entre centro de acoplamento do primeiro pé desse redutor, a distância entre pés do redutor, quer dizer, são valores que são imputados manualmente, tá, pessoal? Você vai lá no seu alinhador, lá, coloca os valores para iniciar ali, de fato, um alinhamento desse ativo, ok? Posteriormente, é importante você definir ali, apontar para o alinhador qual tipo de acoplamento que essa máquina está montada, se é um ponto flexível, se é um acoplamento rígido,
se existe um espaçador, né, no caso aqui nessa imagem, por exemplo, porque essas condições podem mudar consideravelmente a relação de tolerância desse ativo. Eu sei que o nosso alinhador vai te dar um valor de tolerância, ou vai te ofertar uma tolerância já empírica, né, da nossa tabela de tolerância. Contudo, você obviamente poderá alterar isso também, tá, pessoal? Eu acho que é o próximo slide fala sobre isso. Exatamente isso. Então, depois que você colocou lá, informou os diâmetros entre pés, distância entre sensores e tudo mais, né? O que ele vai considerar? Como é que o olhador vai trabalhar? Olha, essa máquina trabalha 4.000 RPM, tem um acoplamento flexível, por exemplo, ou rígido. Eu tenho ali o diâmetro de 400 milímetros desse acoplamento, né? Qual que é a tolerância aceitável para essa máquina? A Profitecnic te apresenta o seguinte, olha, o interessante para chegar, de fato, é 7 centésimos de offset e 2 centésimos, desculpa, 7 centésimos de gap e 2 centésimos de offset. Veja que eu estou vendo os valores na casa milesimal, tá, pessoal? Então, estou falando só centesimal aqui, que muitos usuários trabalham com outras tecnologias e só mostram valores na casa centesimal, né? E aqui eu consigo ver até o arredondamento da milesimal, né? Por exemplo, esse 7 centésimos aqui, provavelmente aqui, seria 8 centésimos, né? Que viraria 8. O 6 milésimos aqui viraria 8 centésimos. Então, aqui eu entendo o seguinte, olha, o olhador está me afetando aqui para mim, né? Essa máquina, com essa relação que eu mostrei para vocês, 7 centésimos de gap ou 2 de offset, está dentro do aceitável. Mas às vezes você pega uma máquina, um fabricante qualquer, o manual dessa máquina tem uma relação de desalinhamento, de tolerância diferente disso. Tá? Pode ser até mais difícil de chegar a um alinhamento. Suponhamos que o desalinhamento, a correção do alinhamento dessa máquina, o fabricante fala assim, olha, o gap aceitável é 3 centésimos, ou o offset aceitável é 4 centésimos. Não sei. Cada fabricante vai ter essa relação, esse estudo, né? O pessoal que desenvolveu aquela máquina chegou a essa relação. Então, eu posso o quê? Atribuir esses valores também no meu alinhador, tá? E desconsiderar o que a Profitecnic está te ofertando, por exemplo. E pronto, eu vou seguir aquela tolerância que o fabricante exigiu, beleza? Espero que tenha ficado clara essa informação. E, obviamente, eu tenho que ativar essa relação de, né, ativar essa mudança de tolerância para que ele seja considerado durante o meu procedimento de alinhamento. Bom, aí chega a questão de crescimento térmico. Tá? No nosso alinhador, você pode simplesmente clicar no ativo que, de fato, tem um crescimento térmico, né? Esse webinar, como exemplo, nós falamos do multiplicador, né? Então, eu posso ir lá, como os cálculos que nós acabamos de fazer, vir aqui e atribuir esses valores, né? Eu acredito que vocês vão se recordar que no cálculo feito lá, a máquina tinha um crescimento vertical de 0,26 na frente, 0,2 atrás, à direita, né? Então, a esquerda aqui está no sentido bomba, a direita no sentido motor. Então, ele cresce verticalmente esse valor. E na horizontal ele desloca ali menos 2, tá? 0,2, desculpa, né? na horizontal. Então, eu posso atribuir esses valores só de clicar e imputar normalmente esses valores e partir para o alinhamento de eixo. Ok, pessoal? Além disso, posso conferir, tá? Dentro do nosso alinhador, antes de começar uma atividade de alinhamento, eu posso verificar ali se os inputs que eu atribuí estão batendo com, por exemplo, com o manual ali do fabricante. Será que eu errei em algum valor? Será que eu tenho que colocar algum valor positivo ou negativo para eu conseguir chegar a uma relação correta? Então, tem como você conferir esses valores dentro do alinhador antes de partir para um alinhamento. Eu acho que é fundamental. Às vezes a gente coloca lá crescimento térmico, coloca um valor-alvo, coloca uma tolerância, e a gente fica receoso. Será que eu estou colocando corretamente, imputando corretamente essas informações? E lá na frente, eu vou corrigir essa máquina e ela vai trabalhar conforme o fabricante está me pedindo? Né? Então, você pode conferir esses valores, interpretar isso utilizando o manual da máquina que você, porventura, estiver alinhando, e dizer, realmente está tudo certo, está tudo ok, vamos para alinhamento, tá? Vamos começar o alinhamento desse conjunto. Tá bom, pessoal? Então, é bem fácil, bem intuitivo a aplicação no alinhador a laser de eixo da Profitecnic.
E aí, para iniciar essa atividade de alinhamento, a gente tem que começar a pensar em como é que essa máquina opera, como é que ela trabalha, né? E para a gente tentar entender quais serão as melhores formas de eu conseguir capturar as informações de desalinhamento angular e offset, como é que eu vou girar esse eixo, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar, qual a disponibilidade de ângulo de giro? Eu consigo girar 40 graus, 80 graus, 120, 360 graus? Vamos ver isso. Olha, a máquina eu consigo girar, sei lá, 120 graus. Dá para alinhar a máquina? Dá para alinhar tranquilamente. Eu consigo girar só 80 graus. É possível, com qualidade, então. Então, a gente tem que entender se dá para girar esse ativo, qual que é o ângulo de rotação que eu consigo girar esse ativo. É possível girar esse eixo de forma acoplada? Que isso? Às vezes você está trabalhando com uma máquina pesada demais. Agora, nesse caso aqui, no motor que tem um multiplicador, muitas vezes não é possível girar esse eixo na mão, tá? Então, quando eu não consigo girar esse eixo na mão, eu tenho que começar a pensar como é que eu vou fazer para pegar as leituras ao girar desse eixo, né? Como é que eu vou girar esse eixo e pegar essas leituras de ângulo de rotação? Eu posso utilizar bases magnéticas, eu posso trabalhar desacoplado, quer dizer, eu tenho várias formas de conseguir girar esse eixo ou não, tá? E conseguir coletar o desalinhamento dentro de um ângulo de rotação, ok? Será necessário alinhar o ativo com os eixos desacoplados, como eu acabei de comentar, né? Ou será necessário alinhar o ativo sem girar os eixos? Como assim, Bernardo? É possível alinhar uma máquina sem precisar de girar o eixo? É possível. Basta ter bases magnéticas, acessórios dedicados. Eu consigo fazer o alinhamento dessa máquina sem precisar de girar o eixo. E vou ter a mesma relação de desalinhamento se eu estivesse girando esse eixo. Ok? Então, em alguns casos também é possível. Quando se fala assim, vou fazer alinhamento dessa máquina desacoplada, ou o eixo não rotativo, né, sem girar o eixo, de fato, ou quase sempre, você vai precisar de trabalhar com alguns breaks ou bases magnéticas, né, dedicadas para essa finalidade. Tá? Além disso, depois que eu entendi como é que essa máquina funciona e opera, como é que vai ser o giro desse eixo, né, como é que vai ser a minha dificuldade ao procedimento de coleta de informações, é importante eu definir qual ferramenta eu vou utilizar para o alinhamento dessa máquina. Bom, no caso da Proof Technique, no caso dos nossos alinhadores Rotaline ou o Optaline, por exemplo, é possível trabalhar com várias formas de medição. No caso aqui, trouxe 4 imagens rápidas para mostrar para vocês 4 opções de medição, né, teoricamente. Então, o telesweep são medições na qual eu posso fazer com que, naquele tipo de ativo que eu consiga girar o eixo na mão, tá, gente? Se tiver uma máquina simples, uma motobomba, um motorredutor, eu consigo girar na mão esse eixo. O telesweep é uma função boa para você, uma opção boa para você escolher, onde você conseguir girar esse eixo na mão e parar centenas de medições em um ângulo de rotação, tá? Não, eu não consigo girar essa máquina na mão, né? Tenho dificuldade de girar ela. Eu tenho que ficar parando em determinados pontos ou ângulos de rotações de meu interesse, ou ela está extremamente desalinhada, né? Eu posso trabalhar com telepoint, né? Importante entender, pessoal, que essa informação em tele, que está aqui na frente, só tem no Rotaline, que é uma inteligência artificial atribuída nos nossos sensores, tá? Sendo que o Optaline não tem a função em tele, mas tem a função sweep, tem a função multiponto, né? Então, no caso aqui do telepoint, eu trabalharei com inteligência artificial para me ajudar a entender qualquer variação de desalinhamento angular, offset, que possa, porventura, ser ocorrida por um momento de giro desse eixo, ou se a máquina está comportando uma folga de acoplamento, ou uma folga, sei lá, da estrutura, alguma coisa que está interferindo na minha leitura. Essa inteligência artificial vai mitigar isso, tá? Vai deletar, apagar, ou não vai dar observância das condições ruins de medição, tá? A ideia é essa. Mas eu posso escolher, no caso do teleponto ou do multiponto, máquinas que de fato estejam extremamente desalinhadas, máquinas que eu não consigo girar o eixo na mão. Eu vou fazer o alinhamento dessa máquina com ela desacoplada, eu vou ter que fazer sem girar o eixo com o eixo estático, eu vou utilizar o teleponto ou o multiponto para realizar esse tipo de atividade. É interessante, obviamente, né, de estudar a máquina. Às vezes você vai fazer um teste com uma ferramenta e ela vai ter a resposta que você precisa, mas você tem aí
variedades de formas de como alinhar essa máquina. E, por fim, a função passagem, ou IntelliPass, no caso do Rotaline, com inteligência artificial, onde você tem máquinas que você não consegue parar o eixo dentro de um ângulo de interesse, por exemplo. Vou usar o multiponto aqui para fazer um alinhamento, esse alinhamento que nós acabamos de relacionar aqui. Eu quero medir a cada 5 graus, tá? Se eu conseguir que tiver liberdade de parar ambos os eixos desacopladamente a cada 5 graus, ótimo, eu vou usar o multiponto. Mas quando eu estiver fazendo um alinhamento dessa máquina, onde um eixo eu consigo ter esse controle e o outro eu não consigo ter esse controle, não que eu forço o giro dele, ele passa desses 5 graus, né? Sei lá, vai para 10, 12 graus depois, então é interessante usar a função passagem. Que é isso? O laser passa na frente do sensor alternadamente e vai me dar uma relação de desalinhamento da mesma forma, tá? Então, é importante a gente estudar isso, não só. Então, recapitulando, calcular o crescimento térmico, ou pegar do manual esses valores de crescimento térmico, entender quais são as tolerâncias que essa máquina vai ter para alinhar ela, ou trabalhar com tolerâncias definidas pelo fabricante, entender como é que será o procedimento de alinhamento de giro desse eixo, e, obviamente, buscar qual ferramenta melhor ou função melhor do seu alinhador que conseguirá permitir esse alinhamento. No nosso caso, vocês podem ter percebido aí, que deixar isso bem claro, nossos alinhadores se adaptam a qualquer tipo de processo de campo, qualquer situação de campo. Tá? É possível você se adaptar, de fato, a qualquer situação. Iniciar giro, medições de qualquer sentido, parar em qualquer sentido e assim por diante. Bom, vamos seguir. Então, sistema de alinhamento. Vamos simular aqui um alinhamento, tá, pessoal? Tá? Deixa eu mudar minha tela aqui, para vocês verem como é que seria, como é fácil fazer isso diretamente com o nosso alinhador a laser de eixo. Tá? Acredito que vocês estejam vendo a tela do nosso alinhador Rotaline. Tá? Deixa eu ampliar aqui a imagem, né? Basicamente, ela inicia dessa condição, né? Esse é o menu principal do alinhador, né? Eu clico aqui no horizontal para começar o alinhamento. E dentro do horizontal eu vou em dimensões. Aqui eu já criei, obviamente, aqui esse ativo que nós relacionamos nesse webinar, né? Então, mas eu vou mostrar como é que é fácil o input disso. Basta eu clicar, né, sobre cada quadradinho desse aqui e imputar esses valores. Qual é a rotação aqui, qual é o diâmetro desse acoplamento, né? Qual é as distâncias aí, as dimensões entre um ativo e o outro. Aqui eu coloquei primeiro posso mudar esses desenhos, colocar do jeito que eu quero, né? Então, aqui coloquei uma bomba, um multiplicador, e do outro lado do ativo, eu atribuí o motor, né? Quer dizer, são dois eixos, né? Eu vou definir aonde eu vou começar esse alinhamento, provavelmente eu vou começar da bomba para o multiplicador, do multiplicador para o motor depois, né? E além disso, depois que eu coloquei esses valores, eu posso clicar rapidamente aqui no acoplamento, por exemplo, e definir o tipo de acoplamento que essa máquina está montada, está operando, se é um flexível, se tem espaçador, se ele é rígido, tá? Além disso, eu posso vir aqui do lado e entender as tolerâncias que a Proof Technique está me ofertando para alinhar essa máquina, como na apresentação aí, está me dando para dar uma carinha feliz, um relatório perfeito de alinhamento. Eu falando que 7 centésimos aqui de gap está aceitável, 2 offset está aceitável. Mas eu posso mudar isso, que é isso? Mudar as tolerâncias conforme definido pelo usuário, porque uma vez eu posso alterar essas tolerâncias considerando uma tolerância tanto para vertical e horizontal, ou separar essas tolerâncias, tanto a vertical e horizontal, tem uma tolerância diferente. Isso pode acontecer, tá? A máquina que você está alinhando pode falar relacionado a isso. A vertical tem uma tolerância, a horizontal tem outra tolerância, tá? Então, você pode, de fato, mudar essa relação de tolerância ao seu gosto ou à sua necessidade, beleza? Dei ok aqui, voltei para a minha tela inicial, né? Depois que eu fiz todos esses inputs, eu vou colocar o quê? O crescimento térmico. Lá atrás, nesse exemplo, né? Nós colocamos um crescimento térmico aonde? No multiplicador. Então, eu vou clicar sobre o nosso multiplicador aí, o nosso redutor, o multiplicador, né? E vou atribuir um crescimento térmico. Né? Nesse caso aqui, eu já coloquei o crescimento térmico que a gente calculou nesse webinar. Né? O que é isso? Só de clicar sobre
cada ícone desse, eu vou atribuir os valores que nós já sabemos, né? Ou foi feito no cálculo, está no manual da máquina, né? Então, quanto que essa máquina dilata verticalmente? X. Quanto que ela dilata horizontalmente? Está aqui. Então, eu estou falando que ela levanta o lado esquerdo 2 décimos, e também o lado direito vai levantar 2 décimos, aqui quase 3, né? Na verdade, vai ficar, né? E na horizontal, ela vai dilatar pelas laterais, né? 2 décimos aqui e 2 décimos aqui, conforme o cálculo nós fizemos. Ok, pessoal? Então, de fácil aplicação esses valores. Em caso, quando você vai alinhar uma máquina e você não tem esses valores em mão, ou, de fato, você quer calcular isso, esqueceu a fórmula, ou está com dificuldade de fazer conta, não tem problema. Eu posso vir aqui e clicar onde? Em calculadora. E aqui eu vou calcular como foi feito naquele cálculo que nós fizemos, né? Eu informo o tipo de metal que essa máquina foi construída, né? Para entender qual foi o coeficiente de dilatação térmica, informa a temperatura a frio dessa máquina, depois a temperatura nominal de trabalho, o comprimento aqui, como eu falei, do centro do eixo, a base do motor aqui, qual que é a altura ali, teoricamente, você vai medir isso na sua trena, e pronto, o alinhador vai te dar o valor do crescimento térmico calculado para você. Não ficar fazendo cálculo na mão. Tá bom, pessoal? Então está bem claro isso daí. Feito isso, imputei todos os valores que vocês viram, né? Eu vou para a medição, né? Então eu vou clicar aqui em medição, ou nesse M, aqui nesse M de baixo, que tanto faz. E aqui eu vou escolher a forma de medição, tá? Eu consigo gerar o eixo na mão? Vou utilizar em função aí, IntelliSwift, por exemplo. Ah, não consigo. Então eu vou trabalhar com, vou parar esse eixo em certo ângulo de rotação e vou medir, posso usar um teleponte ou multiponto. Ah, não, a máquina, um dos eixos não para na posição de interesse, passa direto. O laser passa do laser, sensor e para logo depois. Então eu vou usar a função passagem. Então você vai escolher. Aqui eu vou escolher a mais utilizada e a mais comum no maioria dos nossos alinhadores de mercado hoje, tá? Os mais antigos, todos, quase todos possuem a função multiponto. E, obviamente, os mais recentes também têm a função multiponto. Então, se tiver usuário que hoje que utilizam os alinhadores mais antigos nossos, ou até mesmo nossos mais atuais, vão ter essa função aí. Sendo eles, no caso, o Optaline ou o Rotaline, né? Então, como é que é feita uma leitura no nosso alinhador? Eu posso começar essa medição de qualquer lugar, tá? Aqui do meu lado eu tenho um protótipo montado. Eu posso parar meu eixo na posição de interesse, aonde eu quiser. Parar meu eixo para começar ou terminar, não importa. Clico na tela e vou medir. Pronto, eu estou fazendo as minhas medições. Ah, não, desculpa, pessoal, eu vou querer mostrar uma coisa antes de medir. Eu vou cancelar essa medição aqui, né? Lá na apresentação eu falei que quando a gente coloca o crescimento térmico, tem como você conferir como é que está a relação de crescimento térmico, se os valores imputados estão legais, né? Então, antes esqueça disso e passe para as medições aqui, eu quero mostrar como é que é fácil entender, como é que é fácil analisar isso. Então, eu vou direto em resultados aqui, sem medir nada, como eu não fiz nenhuma medida ainda, né? Eu posso vir aqui em resultados e mudar a forma de leitura desse resultado. Aqui estou vendo um desenho aqui, por exemplo, vocês podem perceber aqui, tem um desenho de uma mira e de um motorzinho fazendo uma espécie de fumacinha em cima, né? Que é isso? Está falando que esse ativo tem um crescimento térmico. Então, olha que interessante. Eu coloquei aqui, se eu clicar no vertical aqui, ó, ele me fala, olha, eu tenho que deixar essa máquina propositalmente desalinhada na vertical quando ela estiver fria, tá? Então, é 0,26 do lado esquerdo, 0,2 do lado direito. Então, quando eu for alinhar essa máquina, ela estiver paradinha lá, no temperatura ambiente lá, eu vou deixar ela fora, de fato, propositalmente, mais baixa, tá? Porque quando ela chegar na temperatura nominal dela, ela vai subir. Eu vou olhar esse desenho, vou olhar essas informações de desalinhamento que me apresenta aqui do lado, conforme as tolerâncias que porventura eu vier atribuir, né? E aqui no centro, o que eu devo deixar para corrigir essa máquina, eu vou conferir com o manual do fabricante se está batendo. Ou então horizontal, né? Eu vim olhando por cima, né? Coloquei lá essa máquina de lata para os dois lados, né? Nessa condição, eu vou conferir se está batendo de fato, os inputs foram feitos corretamente. Isso é interessante, uma forma de você só analisar se você colocou certinho, né? A gente está sujeito ao erro também de input de informações. Então, você consegue fazer um breve checklist para ver se é tudo ok, tá? Então, vou voltar lá na minha edição que eu comecei a fazer e interrompi ela.
Então, eu parei meu sensor de laser na posição que eu desejar, clico na tela, né, e vou começar minhas medições. O que eu vou fazer de forma mais breve e rápida, só para vocês verem como é que é a resposta. Vou girar a cada 45 graus aqui, só para a gente ter um valor de desalinhamento. Eu fiz 3 medidas rapidamente, aí, com a função multiponto, já leu um ângulo de 103 graus, me dá uma qualidade de medição de 61%. Essa qualidade de medição está relacionada aí ao ângulo de rotação que você, porventura, vier a fazer sobre esse eixo, tá? E nesse nosso caso aqui, eu tenho uma curiosidade que é referente a... Opa, desculpa. Até onde eu consigo girar esse eixo, tá? Eu consigo girar até 180 graus aqui por causa da disposição do meu protótipo. Eu não consigo girar mais baixo do que isso. Então, quando eu faço essas, por exemplo, essas 5 medidas aí que eu acabei de fazer, já li 125 graus, com qualidade de 87% de medição, né? E aqui ele me dá uma relação de desalinhamento na minha direita, né? Eu posso salvar esse valor, ele fica salvo aí na memória do meu alinhador, né? Eu posso medir mais de uma vez e comparar a repetibilidade, né? Isso é interessante de ser feito, tá, pessoal? Então, vou fazer uma outra medição aqui rápida, só de exemplo, para comparar uma medição com a outra. Fiz isso, posso salvar e comparar os valores, né? Comparar os valores que estão batendo ali dentro do meu alinhamento, dentro do meu alinhamento. Olha que interessante, tem 2 valores aqui. Vamos entender aí, ó. Nós conseguimos ver os valores na casa milesimal e seus arredondamentos, né? Então tá aqui, ó, 1/10, aqui deu 9 centésimos. Poxa, 9 centésimos é 1/10, vai arredondar. Deu 27, 21. Aqui deu 53, 49, quer dizer, tem um arredondamento também que vira 5. Aqui vira 6, quer dizer, está dando repetibilidade, os valores estão batendo, tá? Então, o valor que eu acabei de... As duas medições que eu fiz, de fato, infere o desalinhamento existente entre essa bomba e esse multiplicador é esse, ok? Feito isso, eu posso agora partir para a medição do eixo entre multiplicador e motor. Ele me dá uma informação. Vamos medir do lado de lá? Vamos medir do lado de lá. Você vai montar o sensor do lado de lá e vai fazer também essa relação de alinhamento, de leitura, tá? E de forma rápida, só de forma apresentativa, né? Vou fazer mais uma nova leitura aqui, considerando... Opa, deixa eu cancelar que eu fiz 2 leituras mesmo. Fazer... Vou mudar aqui para multiponto, eu estava utilizando outra ferramenta, né? Vou mandar medir também, vou mudar aqui, opa. E vou medir também igual fiz do outro lado. Medir uma vez. Medir 2 vezes. Medir 3 vezes. 4 vezes. Por fim, a última edição aqui do meu interesse. Salvei. É interessante também que você faça mais uma medição também desse lado de montagem do seu ativo. E eu vou para o resultado. Tá? Vou clicar em resultado. Eu vou ter 2 resultados, tá, pessoal? Clicando na tela e olhando para o lado esquerdo, eu posso fazer as correções separadas, né? Então a ideia é o seguinte: eu vou corrigir um lado e corrigir o outro lado, né? Então eu posso fazer, beleza, quanto eu tenho que corrigir aqui? Né? Nesse caso, no nosso exemplo aqui, eu posso mudar a leitura disso, deixa eu mudar aqui para mostrar a relação de desalinhamento e o crescimento térmico que eu tenho que trabalhar. Eu estou falando comigo o seguinte, olha, para me corrigir essa máquina, eu tenho que fazer isso aí, ó. Tanto isso na horizontal, tá? Mostrando que eu tenho que deslocar o redutor para mim, a setinha para baixo aí, né? E o motor nesse sentido. E a vertical, ele também me mostra separadamente quanto eu tenho que movimentar ali, tanto o redutor quanto o motor.
né? Quanto que eu tenho que levantar esse motor, quanto que eu tenho que movimentar esse redutor e chegar a uma relação de alinhamento perfeito, ok? Eu estou vendo separadamente, via vertical, via horizontal, o que eu devo fazer para corrigir, tá, pessoal? As soluções estão no centro da tela. À direita está a relação de desalinhamento conforme tolerância, né? Ou então eu posso ver, então, as duas relações ao mesmo tempo. Né? Estou vendo a vertical e a horizontal desse multiplicador e a vertical e a horizontal desse motor, do que eu devo fazer para corrigir e, de fato, deixar essa máquina dentro do prumo aceitável ou desejado pelo fabricante. Né? Obviamente, eu vou deixar esse multiplicador fora um pouco na horizontal e na vertical. Quando ele chega na temperatura nominal de trabalho, condição normal de trabalho, ele vai subir e vai dilatar para suas extremidades e chegar numa condição de alinhamento perfeito. Tá? Feito isso, está pronto. Você pode gerar o relatório e entregar ao seu cliente ou guardar isso para uma próxima atividade iniciativa. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha sido claro, direto aí na minha apresentação, tenha mostrado de fato como é simples e rápido realizar aí um alinhamento utilizando a tecnologia Proof Techniques, né? Obviamente, eu fiz um exemplo bem simplório aqui. Ó. Pode ser que máquinas que vocês, porventura, alinham em campo diariamente ou no ofício de vocês tem algumas particularidades específicas, é possível atribuir, é possível calcular, é possível entender e trabalhar com o alinhador com a maior facilidade do mundo. Tá? E vocês perceberam que a leitura é rápida, a resposta é rápida, e a ideia aqui é trazer a tecnologia para me dar valores mais precisos, próximo à casa milesimal, né? E eu consigo corrigir esses ativos de forma rápida e sem perder muito tempo. Né? A indústria sabe como é que é a indústria, né, pessoal? A pressão que a gente sofre em campo para entregar um ativo. Máquinas como essa não podem ser feitas de forma corrida. A gente tem que fazer dentro do tempo certo, do momento certo, estudar o ativo, fazer com calma, porque sabe que dependendo do ativo, um erro pequeno aqui, de 1 centésimo, 2 centésimos aqui, você pode quebrar a máquina e gerar um prejuízo monstruoso. Então, a malha da tecnologia está aí para ajudar. Basta a gente compreender como é que a máquina opera e como é que o alinhador funciona para, de fato, ter uma relação de desalinhamento e conseguir corrigir esse alinhamento com facilidade e sem dificuldade. Tá? Com facilidade e com tranquilidade, vamos dizer assim, né? Corrigindo minha fala. Eu agradeço aí a presença de todo mundo. Tá? Eu vejo aí que tem bastante pessoa participando da nossa live hoje. E deixo também aqui um link, um QR Code aí, para que vocês possam aproximar seus celulares, vamos pegar meu contato telefone diretamente, no WhatsApp aí, no caso. Se tiver alguma dúvida, alguma necessidade, ou até mesmo outras apresentações técnicas sobre nossas tecnologias para seu time, ou para sua equipe, para sua empresa, estou à disposição. Como também entrega desses exemplares, ok, pessoal? Eu agradeço a oportunidade e até a próxima.